Olá, olá, salve, salve. Estamos aqui mais uma vez no nosso canal Curvas do Saber. E hoje vamos conversar um pouco sobre o fim do mundo. Eu confesso que eu já passei várias vezes por fins do mundo e nada aconteceu. Mas isso ainda existe. E essa ideia ainda existe por aí, assim como há alguns outros fatos que são chamados de modas de pensamento. O fim do mundo é mais uma moda de pensamento, só que perdura por muitos anos, não é? Modas de pensamento são ideias assim que vão sendo repetidas, replicadas, às vezes até parece que se tornam verdades e todo mundo vai falando. Algumas duram um pouco tempo, outras um pouco mais de tempo e outras perduram muito tempo, como é o caso do fim do mundo, não é? Então, vamos falar um pouco a respeito disso. Porque o fim do mundo ele permeia a história da humanidade, mas desde muito tempo, muito antes da nossa era, já se falava em fim do mundo, em catástrofes, datas previstas para o fim do mundo e nada acontecia. Como eu disse, eu mesmo já passei por vários fins do mundo e nada aconteceu até hoje. Mas o que será o fim do mundo? Será o fim da vida dos humanos? Será o fim da vida de todas as espécies? Será o fim do planeta Terra? Será o fim do sistema solar? O fim do universo? O que será o fim do mundo? Bom, nós sabemos que tudo tem um começo, tem um meio, tem um fim. Nada é eterno, talvez o universo seja eterno, mas tudo passa por transformações, não é? E o nosso planeta, por exemplo, já passou por algumas extinções em massa. Uma delas, inclusive, há milhões de anos, o ser humano nem estava aqui, 90% a 95% da vida se extinguiu. Enfim, muitas são as mudanças e nós podemos pensar nessa questão de fim do mundo. O que é o fim do mundo para nós? Então, anunciar, não é, o fim do mundo como eu já disse, é uma coisa muito recorrente na história da humanidade. Algumas vezes traz a ideia de purificação, de desenvolvimento espiritual ou mesmo de salvação, né? Isso faz parte daquilo que é chamado de escatologia, ou seja, uma parte da teologia, da filosofia, que trata do destino final do ser humano, que é comumente denominado, né, de fim do mundo. Em muitas religiões, o fim do mundo é um evento futuro, é profetizado em textos sagrados. E essa questão do fim do mundo é algo, né, que reforça o medo. E o medo é uma estratégia que ajuda a reforçar as crenças, a reforçar a adoção dos princípios de determinado sistema de ideias e de regras. É uma forma de produzir a obediência dos fiéis, digamos assim. E é claro que existem os maldosos, aqueles que promovem o medo por mero prazer, por diversão, e hoje em dia na internet vemos muito isso. Bom, pelo lado da ciência, nós sabemos que o Sol é o grande comandante do sistema solar, inclusive dos climas. Como estrela que é, o Sol tem uma reação nuclear interna
que faz com que ele sofra uma expansão gradativa. O Sol está crescendo e daqui a alguns milhões ou bilhões de anos, ele já cresceu o suficiente para atingir os planetas Mercúrio, Vênus, Terra, talvez até Marte. E não precisa nem atingir a Terra para que a vida aqui seja extinta e inclusive toda a água seja evaporada. Basta chegar um pouco mais perto. Talvez quando estiver englobando Vênus, já está tão perto de nós que a vida já se foi. Ora, então, pela ciência, pela astronomia, nós sabemos sim que haverá um fim do mundo. Mas isso é questão de milhares de milhões de anos, ou talvez até bilhões. O Sol é um construtor da vida, mas podemos dizer também que ele pode trazer a morte e realmente, futuramente, irá trazer, como nós falamos. Então, a Terra, por exemplo, não está livre do choque de um grande asteroide que possa aniquilar uma boa parte da vida no planeta, assim como já aconteceu há 65 milhões de anos, em que nós tivemos em torno de 70% a 75% da vida que foi extinta no nosso planeta. Muitas espécies, dentre elas os dinossauros. Falamos muito da extinção dos dinossauros, mas houve a extinção de muitas outras espécies, animais e vegetais. Então é importante dizer, né, que a extinção de espécies acontece por muitas causas naturais, mas por sua vez é uma porta que se abre para o aparecimento de novas espécies. Aí está realmente assim um dos grandes mistérios da vida e da renovação da vida, porque já tivemos várias espécies extintas que não voltaram mais, mas outras que não existiam passaram a existir. O que é isso? Não é? Então, já tivemos, por exemplo, 3 grandes glaciações, e com o avanço das geleiras e essas grandes glaciações também a vida vai se extinguindo aos poucos. Então, nós temos que pensar seriamente nessa questão desses que ficam profetizando o fim do mundo. Veja, por exemplo, no ano de 1186, os 5 planetas conhecidos até então, que iam nessa época só era conhecido até Saturno, né? Urano, Netuno, Plutão não eram conhecidos e tal, mas eles se alinharam num fenômeno que se chama na astronomia de conjunção planetária, em que os planetas ficam num lado do céu, ou leste ou oeste, e que eles ficam ali aparecendo lá no céu. Isso é chamado de conjunção planetária, mas é uma coisa corriqueira na astronomia. Mas naquela época, em 1186, foi um sinal do fim do mundo. Houve a população apavorada, principalmente na Europa, em que a população nessa época maior se fazia, e os registros também se faziam mais na Europa. Então, e não aconteceu nada. Nós tivemos no ano de 1806, um fenômeno interessante, até hilário, ficou conhecido como ovos do fim do mundo. Uma moça chamada Mary Bateman, ela se dizia vidente e vivia na cidade de Leeds, na Inglaterra. Então, ela tinha galinhas que colocavam ovos, e
nesses ovos vinha escrito: Cristo está chegando. E isso era o anúncio do apocalipse, do fim do mundo. Diz que o pânico tomou conta não só da cidade de Lídes, mas nos arredores também. Só que depois então foram investigar. Então a história conta que essa moça, Mary Bateman, ela escrevia na casca dos ovos e depois colocava de volta nas galinhas. Eu não sei se isso é possível, mas é assim que a história conta. Para você ver a que ponto as pessoas chegam para profetizar o fim do mundo. Em maio de 1910, nós tivemos a passagem do cometa Halley, que fez uma cauda enorme, ficou no céu, apareceu muito nítido o cometa Halley. Então, alguns diziam que o gás da cauda iria contaminar a atmosfera da Terra. Então, houve gente que vendia comprimidos placebo, de farinha, dizendo que era antídoto para os gases. Era o fim do mundo. As pessoas iam morrer por causa do gás da cauda do cometa Halley. Era o fim do mundo. Então, e nada aconteceu, né? Nada aconteceu. Esse cometa Halley, ele tem uma periodicidade de 76 anos e reapareceu em fevereiro de 1986, mas ele apareceu como uma leve mancha leitosa. Inclusive eu tive a oportunidade de ver. Mas foi muito difícil. Agora eu, na época, dava aulas de astronomia na Universidade Federal de Santa Catarina e chamei inclusive a minha esposa, os 2 filhos, e mostrei de madrugada, porque eu estava acompanhando por sites da NASA, da ESA, enfim, e sabia da posição, mas naquela noite consegui ver. Não foi muito nítido, mas uma mancha leitosa. E até numa conversa no corredor, assim, antes do início das aulas, vários professores, colegas meus, quando eu falei que eu tinha visto, houve até quem dissesse: cada um vê o que quer, como se fosse impossível, né? Mas eu vi. Bom, enfim, nós devemos ficar alertas, então, diante dessas notícias sobre o fim do mundo. E eu vou mostrar aqui um exemplo que aconteceu em 2017. Eu peguei na internet esse anúncio que um cientista russo afirma: o mundo vai acabar em 16 de fevereiro de 2017. Um corpo celeste estaria em rota de colisão com a Terra. E citava o nome, inclusive, de Diomir Damir Zakharovich, um cientista russo que estava trabalhando na NASA e tal. E eu fui procurar, não existe esse nome desse cientista, não existe esse cientista. E era um anúncio falso, como se fala hoje em dia, fake news. Então, uma notícia falsa. Gente com esse espírito de maldade, não é? Que não tem muita coisa de útil para fazer e fica inventando essas bobagens, não é? Eu também presenciei um caso num canal do YouTube chamado A Trombeta, em que a pessoa utilizava uma imagem da sonda Sorro. A Sorro, ela foi lançada em 1995 num consórcio da NASA com a ESA europeia, né? Então ela se colocou numa distância de mais ou menos 1,5 milhão de quilômetros da Terra
na astronomia chamado ponto de Lagrange, e nesse ponto então ela fica direcionada, como a imagem mostra, ela fica direcionada para o Sol, monitorando o Sol o dia inteiro, as 24 horas do dia, e enviando imagens para nós. Aí a gente vê um braço, né, e um disco que oculta o disco do Sol. Aquela bolinha branca que aparece ali é onde está o disco do Sol. E esses raios que nós vemos aí são as ejeções, chamadas ejeções de massa coronal, que o Sol lança para o espaço. Pois bem, então, quando os planetas girando em torno do Sol passam pelas imediações do Sol, aparecem na imagem. E essa pessoa, então, estava passando o planeta Vênus, e o Vênus ele fica entre o Sol e a Terra, então dá de ver o Vênus passando por trás do Sol, depois então retornando pela frente do Sol, enfim. E essa pessoa dizia que era o tal do Nibiru, que era a estrela assassina que iria causar o fim do mundo e uma série de problemas e tal. Então, ele pedia até que as pessoas se manifestassem educadamente, e eu me manifestei educadamente, explicando que não era Nibiru, que aquilo ali era o planeta Vênus e tal. E o que acontece é que o dono do canal, a pessoa que profetizava aí o Nibiru, o fim do mundo, tirou o meu comentário do canal, né? A trombeta. E depois então eu botei novamente, e essa pessoa inclusive mudou o canal mudou para outro canal, para outro endereço, né? Mudou para outro endereço. Bom, então eu estou citando assim alguns casos dessa questão do fim do mundo que a gente deve tomar um certo cuidado. E houve muitos casos de religiosos também que profetizaram o fim do mundo, até enganando pessoas e obtendo quantias milionárias dos fiéis. Pessoas que vendiam suas casas, pessoas que entregavam suas economias, porque Deus estava pedindo. Ora, Deus não precisa de dinheiro, né, minha gente? Para não prolongar muito a nossa conversa, eu vou citar dois casos que são muito significativos. Em 1997, um cidadão chamado Marshall Applewhite era um líder religioso americano. Ele já tinha sido preso por 6 meses por não devolver um carro que ele tinha alugado. Essa é a história que se conta dele. Porque ele disse que recebeu uma orientação divina que ele poderia ficar com o carro. Bom, ele criou uma seita chamada Heaven's Gate, Portão do Céu, e que eles então seriam visitados por extraterrestres que viriam junto com o cometa Hale-Bopp em 1996, que dariam novos corpos para eles. Então, eles iriam subir numa nave espacial e os seus corpos seriam transformados, renovados, eles ganhariam uma nova vida, um novo mundo, mas para isso eles teriam que morrer. E o que aconteceu foi um suicídio coletivo no dia 26 de março de 1997. 39 pessoas morreram, inclusive o líder religioso. Isso ocorreu em 1997. Um outro caso, ocorrido em 2000, uma moça chamada Credonia Muerinde, de Uganda, na África, uma líder religiosa, ela, junto com outros amigos, participaram da Igreja Católica, mas depois então saíram da religião católica e
fundaram um movimento chamado Movimento para a Restauração dos 10 Mandamentos de Deus. Então ela foi cofundadora deste movimento, desta religião ou seita. Então, o que acontece é que muitas vezes ela se retirava sozinha para uma sala para receber mensagens, ela dizia, da Virgem Maria, e depois então ela voltava para o público dizendo que a Virgem Maria estava muito aborrecida porque as pessoas estão pecando muito e por isso Deus vai acabar com o mundo. Bom, usando essa técnica de impor o medo, né, que é muito utilizada, essa técnica por muitas religiões, os membros da seita até venderam propriedades, transferiram o seu dinheiro, enfim, era uma jogada para obter o dinheiro e as propriedades das pessoas. Ela foi acusada por autoridades num suicídio coletivo de mais ou menos 3.000 pessoas fiéis que foram envenenados, foram enforcados e alguns até tiveram cabeça esmagada, enfim, uma coisa horrível. E ela teria sido acusada, junto com seus amigos, desse genocídio, né? Em 17 de março do ano de 2000, ela reuniu o que restava do seu grupo, 738 membros, mais ou menos, numa igreja que ela encharcou de madeira, né, que ela encharcou de gasolina, e todos morreram queimados, e ela disse, inclusive muitas crianças, né, e ela disse que ficaria na igreja porque ela ia partir também junto com os seus fiéis. Mas as autoridades desconfiam que não. Ela deve ter dado um jeito de fugir junto com alguns amigos, e ela, na Uganda, hoje é conhecida como uma serial killer. As autoridades até acreditam que ela teria fugido em março de 2000, e hoje a própria polícia, as autoridades de Uganda, emitiram um mandado internacional de prisão contra ela e os seus membros. Porque desconfiam que houve, né, o assassinato de membros da seita como se fosse uma queima de arquivos, por exemplo. Enfim, e para angariar ou ficar com o dinheiro das pessoas. Pois bem, então a imprensa, né? Vamos falar um pouco da imprensa. A imprensa não pode ser esquecida nesse processo de divulgar o fim do mundo. Vejam aí esses anúncios do canal History. Outra pandemia vem aí, o que vai causar o fim do mundo, que é uma nova pandemia, enfim, fim do mundo. Então veja a palavra, fim do mundo, né? A expressão fim do mundo. Dia do juízo final, 2050, o ano do fim do mundo. Outra, o apocalipse começou, o fim está próximo. No Domingo Espetacular também nós tivemos aí uma reportagem que falava sobre o fim do mundo, e isso vocês podem encontrar na internet, assim como eu encontrei. Bom, então, o que eu quero com essa conversa é alertar para que se busque um maior senso de crítica, de reflexão, e que não nos deixemos levar, né, por essas modas de fim do mundo. É sempre bom lembrar que o melhor meio de não ser enganado é pelos caminhos da ciência, da reflexão, da busca de informações. O medo é uma forma fácil, né, de enganar os inocentes, de enganar aqueles que não buscam ou não sabem buscar a informação, um meio de enganar aqueles que preferem acreditar mais no outro, no que o outro diz, porque o outro tem o dom da palavra,
Porque o outro sabe enganar, sabe fazer teatro, sabe utilizar o medo para obter proveito disso. E uma grande arma que o ser humano tem é o dom da palavra. Cuidem muito bem daqueles, ou desconfiem, melhor dizendo, muito bem daqueles que detêm o dom da palavra. Tomem cuidado, porque o dom da palavra é capaz também de enganar. E não é novidade nenhuma nós vermos isso na classe política, não é? A palavra é uma arma perigosa, é capaz de enganar, é capaz de salvar, mas também é capaz de matar. Tem um ditado popular até que diz: palavras são como abelhas, elas podem ter mel, mas podem ter ferrão. Cuidado! As palavras podem ser armas perigosas que os espertos usam, então, para dominar os fracos. Cuidado com as palavras. Então, cuidado com as modas de pensamento, cuidado com os espertalhões, cuidado com as notícias falsas, seja cuidadoso, reflita antes de acreditar em qualquer coisa, busque a informação. Era essa a mensagem que eu queria trazer nesta nossa conversa, neste nosso canal, Curvas do Saber. Muito obrigado e até um próximo vídeo.